Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui em mais um podcast de revisão aqui do nosso Walsh Review. E você já deve ter assistido a parte 1 de glaucoma, em quando a gente falou mais daquela parte de bases e alguns exames complementares, e a gente começou a falar sobre os glaucomas primários naquela vez. Hoje, nessa parte 2, a gente vai finalmente terminar todo o assunto de glaucoma, revisando as partes mais importantes no que a gente tem de mais atualizado sobre os glaucomas secundários, e aí a gente vai finalizar falando sobre o tratamento, tanto o tratamento clínico como também o tratamento cirúrgico. E mais uma vez aqui para integrar esse time estou eu, o professor Flávio, mas também estou junto do professor Pedrinho, do professor Hugo e também do professor Guilherme. Pedrinho, então, seja mais uma vez bem-vindo ao podcast. Olá, pessoal. Vamos aqui continuar firmes no aprendizado do glaucoma na parte 2. É uma parte que cai muito na nossa prova e junte-se a nós aqui para que nós possamos juntos garantir a nossa aprovação lá com essa matéria sendo bem sedimentada. Sem mais enrolações, vamos começar falando então sobre o pigmentar, o pseudosfoliativo e sobre a síndrome ICE. Bom, pessoal, então aqui a gente vai começar falando um pouco de alguns glaucomas secundários. Então vamos começar da síndrome da dispersão pigmentar. E aqui quando a gente fala dessas síndromes, a gente tem que diferenciar o que é a dispersão pigmentar e o que é o glaucoma pigmentar, que são coisas diferentes. Nem todo mundo que tem a síndrome da dispersão pigmentar tem glaucoma pigmentar. Então a gente tem que lembrar que glaucoma é uma neuropatia óptica com lesões estruturais e funcionais bem características. Então, um paciente pode ter a síndrome de dispersão pigmentar e futuramente desenvolver o glaucoma pigmentar se tiver esse tipo de lesão. Mas ele também pode só ter a fisiopatogenia da dispersão pigmentar sem ter essa lesão, logo ele não tem o glaucoma pigmentar. E aqui da síndrome da dispersão pigmentar, uma coisa importante a gente lembrar da epidemiologia. Então, a maioria dos pacientes acometidos são pacientes homens, jovens, míopes. Então essa epidemiologia é muito marcante nas provas, nos enunciados, para a gente lembrar do glaucoma pigmentar. E a patogenia dessa doença, ela é justamente um bloqueio pupilar reverso. Então, quando a gente tem um bloqueio pupilar, a íris está projetada anteriormente. Já quando a gente tem um bloqueio pupilar reverso, essa íris está projetada posteriormente. Qual o problema disso? Com o próprio movimento acomodativo de midríase e miose ao longo do dia, essa íris vai tendo uma fricção com a zônula do cristalino e isso dispersa o pigmento da íris, certo? E aí esse pigmento dispersado, ele vai para o trabecular, ele vai para o endotélio da córnea, outras localizações e dão os sinais característicos. Uma coisa importante desse tema é justamente na prova de imagens. Existe uma série de sinais muito característicos da síndrome da dispersão pigmentar que costumam cair tanto na prova de imagens como na prova também de caso clínico, colocando ali para ajudar no diagnóstico. Então a gente consegue ver esse padrão de transluminação iriana bem característico, que é uma transluminação na média periferia da íris. Por quê? Justamente eu tenho aquela maior projeção posterior da íris e nessa região onde tem o toque com a zônula do cristalino é onde eu vou ter a dispersão pigmentar, vou ter a perda do pigmento da íris e é onde eu vou ter a transluminação positiva da imagem. E esse pigmento, pela própria corrente de convecção do humor aquoso, ele vai acabar indo lá para essa região central do endotélio da córnea, formando esse fuso de Krukenberg, certo? Ele também dispersa para a própria região ali da zônula do cristalino, formando essa linha de Shay ou o anel de Zentmeyer, certo? E um outro achado que a gente consegue ver é na gonioscopia. Pela dispersão pigmentar, como eu falei, esse pigmento ele vai também para o ângulo. E no ângulo ele vai pigmentar muito as estruturas do trabeculado, como se a gente tivesse passado ali um giz, um pedaço de carvão. Então a gente tem essa pigmentação bem exuberante. A gente também pode ter aqui a linha de Saint-Paulese, que eu vou mostrar mais na frente. Mas a linha de Saint-Paulese é mais característica do pseudosfoliativo, mas também pode acontecer no glaucoma pigmentar. É esse que é o borra de café, né? Isso, exatamente. E quanto ao tratamento, a gente tem o tratamento padrão do glaucoma, a gente sempre começa com terapia medicamentosa, depois se não houver controle da progressão, a gente pode sim para tratamento cirúrgico. Mas aqui duas coisas que são importantes a gente salientar é a questão da iridotomia, porque a gente tem essa projeção posterior da íris. Alguns estudos mostram que a gente fazendo a iridotomia, a gente consegue quebrar esse mecanismo e deixar a íris mais retificada, impedindo assim que continue dispersando o pigmento. Então existe esse tratamento que pode ser efetuado em pacientes com dispersão pigmentar.
E um outro tratamento muito típico, muito cobrado quando a gente fala de glaucoma pigmentar ou de síndrome de dispersão pigmentar, é justamente o SLT. A gente tem que lembrar que o SLT, ele gosta muito de pigmento, ele é muito absorvido quando a gente tem pigmento. Então, no glaucoma pigmentar, como o próprio nome diz, a gente vai ter muito pigmento na gonioscopia, como a gente viu. E quando a gente faz o SLT, a gente costuma ter uma resposta muito boa nesse tipo de doença, ok? Passando para o próximo tema, a gente vai agora para o glaucoma, ou o glaucoma pseudodesfoliativo, ou a síndrome da pseudodesfoliação. E aí a gente faz a mesma diferença lá da síndrome de dispersão pigmentar do glaucoma pigmentar. Nem todo mundo que tem a síndrome de pseudodesfoliação vai ter o glaucoma pseudodesfoliativo. O glaucoma tem que ter a lesão estrutural, a lesão funcional típica de glaucoma. Já a síndrome da pseudodesfoliação, eu vou ter aquele mecanismo fisiopatogênico que não necessariamente vai estar causando o glaucoma. De epidemiologia, a gente já muda bastante. Então, os pacientes acometidos são geralmente mulheres, brancas e de uma ascendência europeia, principalmente ali do norte europeu, da Escandinávia, certo? Uma coisa que pode cair em prova é a associação genética. Então, tem um gene, que é o LOXL, que ele pode estar, ele na verdade está associado a esse tipo de doença, certo? Que ele pode cair em prova aí. E lembrar que a síndrome da pseudodesfoliação é uma doença sistêmica. Então, a gente tem o acúmulo desses depósitos miofibrilares em vários locais do corpo, não é só no olho. Isso, às vezes, costuma cair em prova e costuma pegar muita gente. Então, lembrar que é um acometimento sistêmico, apesar de que no oftalmo, obviamente, a gente presta muito mais atenção na parte ocular. De achado clínico da pseudodesfoliação, mais uma vez, a gente vai ter um prato cheio aí para as questões de imagem, né? A gente tem que lembrar que a gente vai ter esse movimento da íris sobre a cápsula do cristalino. E devido a esse movimento, a gente vai ter como se fosse esse bullseye ali na cápsula anterior do cristalino, que é justamente essa delaminação da cápsula anterior, formando esse padrão em alvo. Uma outra característica importante é a transluminação. Como a gente vai ter essa fricção da borda da íris na cápsula anterior do cristalino, a gente também acaba tendo uma certa dispersão de pigmento nessa região e uma transluminação positiva. E aqui é importante a gente diferenciar. A transluminação na pseudodesfoliação, ela é na borda da íris. Às vezes pode ser bem discreta e às vezes mais chamativa, mas é na borda da íris. Já lá na dispersão pigmentar, é na meia periferia, certo? Um outro achado que a gente consegue ver são esses depósitos ali na margem da íris, né, na borda da pupila, como se fosse uma cinza de cigarro ali, né, bem discreto. Muitas vezes em pacientes que já operaram o cristalino, já são pseudofásicos, a gente ainda consegue ver, que acaba sendo uma pista aí quando a gente não tem mais o cristalino, certo? E um outro achado na gonioscopia é a linha de São Paulese, como eu falei anteriormente, que é esse acúmulo de pigmento ali na região mais anterior, certo? Como eu falei, ele pode ser visto tanto na dispersão pigmentar como na pseudodesfoliação, mas ele é mais comum, ele é mais típico na pseudodesfoliação. E a gente também tem uma associação da pseudodesfoliação tanto com glaucoma, que geralmente é um glaucoma de pior controle, flutua mais ao longo do dia, então é um glaucoma que dá mais trabalho, que progride mais, mas a gente também tem muita cobrança em prova da associação da pseudodesfoliação com a cirurgia de catarata. Então a gente tem que lembrar que a cirurgia de catarata em um paciente com pseudodesfoliação é uma cirurgia que a gente tem que ir armado, porque tem uma série de coisas que podem acontecer. Então, um paciente que não dilata bem, muitas vezes a gente precisa de um gancho de íris, de algum aparelho para a gente manter essa midríase boa. É um paciente que pode ter fragilidade zonular, então muitas vezes a gente precisa de um CTS, de um CTR, de um gancho de cápsula, para a gente conseguir manejar alguma possível complicação desse paciente. E é um paciente que também tem um endotélio com a qualidade um pouco pior. Então, a gente tem que investir bem no viscoelástico, controlar bem o pé no ultrassom, para evitar que esse paciente venha a ter uma falência de córnea no pós-operatório. Quanto ao tratamento, a gente tem mais uma vez a ênfase aqui no SLT, certo? Lógico, vai seguir mesma escadinha do paciente com glaucoma, começar com colírio, depois a gente pode progredir para cirurgia, mas o SLT aqui também tem uma eficácia muito boa, porque, mais uma vez, é um glaucoma que ele acaba tendo também pigmento no ângulo. Então, esse ângulo ele vai absorver melhor a energia do laser e vai ter uma resposta melhor ao tratamento com o SLT, ok? E por último aqui, do que eu vou falar, a gente tem a síndrome ICE. Então, a síndrome ICE, ela é uma síndrome que acontece principalmente em mulheres brancas jovens. E aqui uma coisa importante, ela é unilateral, certo? Então, o mais frequente é a gente ver o paciente com um olho acometido e o outro olho normal, o que é muito bom, porque a síndrome ICE tem um prognóstico bem reservado.
É um glaucoma de muito difícil controle, tem muitas alterações, uma cirurgia difícil. Então, ainda bem que é unilateral. E outra coisa que a gente pode pensar é na transmissão, né, da genética da síndrome ICE. E aqui a gente tem que lembrar que é esporádico. Então, a pessoa que tem síndrome ICE, ela não tem que se preocupar tanto com o filho ou algum parente ter também síndrome ICE, porque acontece na maioria das vezes de forma esporádica. E aqui o que costuma cair é principalmente os tipos, digamos, o jeitão de cada tipo da síndrome ICE. Que a gente tem 3. A síndrome de Chandler, a atrofia essencial de íris e a Cogan-Reese, certo? Então, a Chandler, ela é a mais comum, ela geralmente tem um glaucoma mais leve e tem alterações muito voltadas para a córnea. Então, a gente consegue ver principalmente esse aspecto em metal batido ali no endotélio da córnea. Ela não tem tantas alterações de íris quanto as demais. Já na atrofia essencial de íris, como o nome diz, a gente tem uma alteração de íris bem importante, com corectopia, discoria, certo? É bem chamativo esse quadro. E por último, na Cogan-Reese, a gente vai ter essas nodulações na íris, essas manilações, nodulações bem comuns, que chamam bastante atenção para a gente dar esse diagnóstico. E quanto ao tratamento, a particularidade mais uma vez, a gente vai seguir a escadinha, a gente começa com tratamento medicamentoso, pode progredir para cirurgia, mas uma coisa que é importante salientar é que esses pacientes, eles costumam fazer muita sinéquia, então eles têm uma via de drenagem muito ruim. Então a gente tenta investir no tratamento medicamentoso naquelas drogas que conseguem diminuir a produção de mucoso e costuma ser mais efetivo do que a gente tentar uma droga que aumenta a drenagem, que já tem a sinéquia ali na frente, que muitas vezes impede o mecanismo de ação do fármaco. Bom, então era isso que eu tinha para falar. Agora vamos para o próximo tema desse assunto. Só uma coisa que eu queria falar dessa parte do Google, que assim, cai muito em prova, né? E eu acho interessante que as questões desses assuntos, elas são sempre meio que comparativas. Eles gostam muito de comparar pseudodesfoliativo com glaucoma pigmentar, síndrome ICE com algumas alterações congênitas, né, como Axenfeld-Rieger. Então, assim, a gente conhecer muito bem a epidemiologia e as características clínicas ajudam muito a gente a diferenciar, né, esses quadros clínicos, né? Porque, assim, por exemplo, o perfil epidemiológico do paciente que tem dispersão pigmentar é totalmente diferente do paciente que tem pseudodesfoliação, além de características clínicas, né, que a gente viu aqui nas imagens. Em ICE, também lembrar que é completamente diferente de Axenfeld-Rieger, né, que seria um quadro congênito, bilateral, diferente de ICE, que é uma condição adquirida, né, digamos que surge, né, em torno de 30 anos, né? Isso, exatamente. E é unilateral, né? Então, realmente é bem diferente. A gente tem que saber essas diferenças para não cair nas armadilhas da prova, né? Isso mesmo. Mas vamos lá, vamos pro próximo assunto. A prova gosta muito de brincar com a epidemiologia e brincar com essa parte das imagens, né? Então é importante a gente ir bem afiado para a prova. Maravilha, então depois dessa grande aula aí, vamos agora, galera, passar para a parte do glaucoma congênito primário. E isso, né, o glaucoma congênito primário é muito interessante quando a gente fala sobre isso, porque na prática a gente pode impactar um paciente que está ali, né, geralmente no período até com 1 mês, 2 meses de vida, e quando a gente dá o diagnóstico e faz a conduta certa, a gente vai mudar o prognóstico visual desse paciente pelo resto da vida. Mas é claro que é um paciente que a gente vai ter que acompanhar sempre de perto no nosso ambulatório, porque a gente sabe que a gente vai ter muito período de tempo para esse paciente vir, por exemplo, a descompensar ainda no futuro. Como ele tem muita vida para viver, ele ainda pode estar suscetível a ter algumas alterações, né? Mas, galera, o que é que a gente tem que lembrar de mais importante relacionado ao glaucoma congênito primário? Primeiro, a gente saber que ele se enquadra numa característica que a gente, na fisiopatologia, a gente vai ter de forma marcante uma malformação ali, especialmente na região do ângulo. E como vocês viram na parte 1, o Pedrinho falou naquela ocasião que era exatamente no ângulo que a gente tinha a maior via de drenagem do nosso humor aquoso. E se a gente tem uma espécie de um tecido mal formado tapetando aquele ângulo, aquele trabeculado, é de se entender que a gente vai ter uma dificuldade no escoamento desse humor aquoso, tudo bem? E qual que é o paciente que geralmente, com mais frequência, a gente desenvolve o glaucoma congênito? Galera, epidemiologia aqui vai ser importante. Então vamos lá. Primeiro, vai ser mais comum em meninos do que quando comparado a meninas, mas pode acontecer nos dois. Segundo, é mais comum de acontecer de forma bilateral, mas não quer dizer que o quadro vai ser igual nos dois olhos. Então o mais comum é a gente ter um acometimento que ele é bilateral e também assimétrico, isso em 70% dos casos.
Em relação à parte genética, aqui também a gente tem que entender que o mais comum da gente ter é a forma esporádica. Mas, de verdade, a gente tem que estar ligado, principalmente naqueles pacientes que têm irmãos que também são acometidos. Por quê? Porque a herança autossômica recessiva aqui é uma coisa importante. Então, se você tiver uma história de consanguinidade entre os pais, a gente pode ter a forma autossômica recessiva. E aí, da parte genética propriamente dita, a gente tem que lembrar do GLC3A e o CYP1B1, beleza? Pode cair na sua prova. Agora, passando para a parte mais legal, que é a parte clínica, aqui a gente vai ter uma tríade clássica. Tríade clássica que caía, né, Pedrinho, desde a época lá das nossas provas de graduação, né, caía na parte de pediatria, para a gente lembrar da famosa tríade clássica e fazer a diferença em relação a outros diagnósticos diferenciais. Mas aqui, o que a gente tem que lembrar basicamente da tríade é o seguinte, é o blefaroespasmo, a fotofobia e também o lacrimejamento, que pode vir na prova também com o nome de epífora, tudo bem? Uma questão, né, Flavinho, justamente da tríade é, Buff-Talma é uma manifestação clínica que está presente em muitos dos pacientes, porém, na tríade clássica em si, pessoal, não entra o Buff-Talma, tá bom? Exatamente. Mas aí, como você muito bem falou, Pedrinho, o glaucoma congênito ele não se resume a essa questão da tríade clássica. E qual que é o raciocínio por trás para a gente entender essas outras manifestações? É o seguinte, apesar do olho já estar bem formado, ele ainda é um olho imaturo, né? A criancinha lá está com o olho imaturo. E aí a pressão intraocular estando alta dentro do olho, somado a essa parede, por exemplo, imatura, proporciona que essa pressão cause um alongamento do olho, especialmente no diâmetro anteroposterior, e pode, de fato, dar a impressão de um olho que se assemelha a um olho de búfalo. Daí o nome Buff-Talm. Mas associado a esse Buff-Talm, a gente tem um aumento do diâmetro anteroposterior. Mas além do diâmetro anteroposterior, outros diâmetros crescem, e isso é muito verdadeiro na córnea. Então a gente também pode ter um aumento desse diâmetro horizontal da córnea, e que a gente vai suspeitar no recém-nascido quando esse diâmetro é maior do que 11 milímetros, quando a gente está ali por volta de 1 ano, quando ele é maior do que 12 milímetros, ou em qualquer idade maior do que 13 milímetros. E uma coisa interessante que eu falei para você é que, como é uma doença assimétrica, pode ser que a gente tenha também diâmetros de córnea diferentes um olho em relação ao outro. Então, também a diferença maior do que 0,5 milímetros a gente deve valorizar. E aí pensa, a pressão intraocular aumentada dentro do olho também pode dar edema de córnea, como a gente está podendo perceber nessa imagem. Você vê uma córnea que está perdendo a sua transparência. E uma coisa que é particularmente interessante é que a gente também pode ver na membrana de DCM roturas. E essas roturas geram a manifestação das estrias de Raab com H, que a gente vê inclusive nessa imagem aqui. Você consegue perceber essas estriações aqui horizontais na córnea, e é horizontal e é Raab, justamente para você lembrar que o H de Raab é também H de horizontal. Porque lá no ceratocone, por exemplo, Pedrinho, qual que é o nome da estria? É a estria de Vogt, que é com V, que são verticais. Então, o nome ajudou para a gente ter justamente essa diferenciação. Perfeito. E aí já falamos aqui da estria vertical de Vogt, que é o lado do ceratocone, a estria de Raab, que é aqui horizontal, e uma outra direção de estriação que a gente tem que lembrar, tanto para a sua prática, mas também para a prova, são estriações mais oblíquas. E as oblíquas a gente tem que lembrar de trauma de parto, especialmente por causa do uso de fórceps, tá certo? Mas aqui no glaucoma congênito a gente tem as estrias horizontais de Raab. E aí, obviamente, a gente vai ter um aumento da pressão intraocular, a gente vai ter alteração fundoscópica, especialmente no nervo óptico. Então, você pode ter um aumento da escavação, assimetria de escavação um olho em relação ao outro. E uma coisa que eu até queria chamar a atenção aqui, que eu falo em aula, é o seguinte: diferentemente do adulto, aqui na criancinha, se você começa a tratar, controla a pressão, a gente vai falar de tratamento daqui a pouco, mas se você controla a pressão, a escavação do nervo óptico pode inclusive diminuir. Uma coisa que a gente não vê no adulto. Mas aí você me pergunta, beleza, o glaucoma eu sempre aprendi que é uma doença que uma vez você tendo matado as células ganglionares da retina, não tem volta. E aqui, que a escavação ela pode até diminuir. Essas células voltaram a se regenerar? Não. O dano estrutural que foi feito lá na camada de fibras nervosas, células ganglionares da retina, esse dano ele permanece. A escavação aqui ela pode diminuir simplesmente por um rearranjo, um remodelamento ali da região do nervo óptico, tá certo? E aí uma coisa que é interessante ressaltar é o seguinte: você está imaginando aí, quando você está com um adulto lá para medir a sua pressão intraocular no tonômetro de Goldman, tem muito adulto que já dá trabalho.
Imagina um lactente que você vai ter que fazer a medida da pressão intraocular. Como é que você vai fazer isso, galera? Geralmente, às vezes, você suspeita do glaucoma, você já marca até o exame sob sedação, sob anestesia geral, e você já aproveita essa oportunidade, tanto para terminar de fazer a sua propedêutica, e ela inclui a pressão intraocular, e aí, às vezes, você já aproveita o próprio momento a própria anestesia ali já para mandar ver no procedimento cirúrgico. Então, se você está num contexto de anestesia, você tem que saber que alguns anestésicos podem influenciar na medida da pressão intraocular. E aí, por exemplo, a ketamina e a succinilcolina, elas falseiam a pressão intraocular para mais, elas elevam a pressão intraocular. Enquanto que, por exemplo, o alotano, o sevoflurano e outros tanos da vida, eles reduzem a pressão intraocular. Por outro lado, o cloral, por exemplo, e o óxido nitroso não alteram a pressão intraocular, e o próprio procedimento de anestesia em si, como por exemplo a intubação orotraqueal ou um laringoespasmo, eles também elevam a pressão intraocular, tá certo? E aí, galera, já para a gente passar para a parte da abordagem, aqui você sabe que a fisiopatologia é aquele tapetezinho que eu te falei agorinha, que está ali em cima do trabeculado. Então, apesar de a gente poder usar colírio aqui, o tratamento definitivo é o tratamento cirúrgico. Ah, Flávio, mas enquanto eu não opero, eu posso usar colírio? Aí esse é o caso em que o tratamento clínico vai ajudar, mas é como uma ponte para o tratamento cirúrgico, tudo bem? O tratamento definitivo é o tratamento cirúrgico. E as duas modalidades mais clássicas aqui para a gente fazer o tratamento desse glaucoma congênito é a abordagem exatamente da região do trabeculado. E os dois principais procedimentos que a gente vai relembrar em palavrinhas-chave aqui são a goniotomia e também a trabeculotomia. Não é trabeculectomia que a gente costuma fazer no adulto, tá certo? A goniotomia, galera, basicamente é como você está vendo aqui na imagem. É um procedimento que a gente faz, que a gente chama de AB interno. A gente realmente entra no olho com uma lente de visualização direta do ângulo, como o Pedrinho esmiuçou também lá na parte 1, a gente vai realmente visualizar o ângulo e a gente vai, de fato, rasgar aquela membrana que está ali em cima do nosso canal de Schlemm, tá certo? Vai tirar todo esse tecido mal formado para permitir a comunicação da câmara anterior com o canal de Schlemm. Mas veja, primeiro, aqui a gente não está mexendo na conjuntiva, tampouco na esclera. É um procedimento que a gente está fazendo por dentro do olho, tudo bem? E a segunda coisa é, eu preciso visualizar bem ali a região do trabeculado. Então, se eu preciso visualizar bem o trabeculado, eu preciso que os meios estejam razoavelmente transparentes, tudo bem? Então, essa é uma outra palavrinha-chave. Se você tiver meio transparente, o procedimento que a prova provavelmente vai te exigir é exatamente a goniotomia, tá certo? Agora, galera, se o paciente, você viu lá que o paciente pode ter edema de córnea, não é mesmo? Então aqui, com frequência, a gente não vai ter uma visualização boa ali das regiões que você precisaria para fazer a goniotomia. Então, nesses casos, a gente também tem uma abordagem que a gente vai por fora, com alguns passos que são, inclusive, semelhantes aos passos que a gente faz na trabeculectomia. A gente vai ter que fazer a peritomia ali da conjuntiva, vai começar a mexer ali na região da esclera. Então, esse é o procedimento da trabeculotomia, que a gente vai, inclusive, depois que a gente faz essa dissecção da conjuntiva e ali da esclera, a gente vai com um trabeculótomo de Armes, né? Exatamente para a gente mexer ali naquela região. E aí também, mais uma vez, a gente vai rasgar aquela região, só que aqui pela região mais externa do olho. Fala, Pedrinho. Um comentário sobre o tratamento cirúrgico para o glaucoma congênito, pessoal, é o seguinte. Vocês que não têm tanto contato com o ambulatório de glaucoma congênito, tem que entender que essas duas são da prova as abordagens geralmente iniciais. Esses pacientes são geralmente muito graves e podem sim fazer outras abordagens cirúrgicas como trabeculectomia, implante de drenagem, porém, essas duas aqui são de prova, tá bom? Inclusive, a trabeculotomia, a gente faz geralmente 120 graus e a gente pode fazer até 3 trabeculotomias, então isso é muito importante. E por que o tratamento aqui tem que ser cirúrgico? Nós temos malformações angulares, então a gente tem que ir lá na raiz do problema. O tratamento clínico aqui ele é uma ponte até o tratamento cirúrgico. Nós vamos comentar mais para frente que a gente tem algumas considerações especiais nessa faixa etária, mas o tratamento clínico ele é somente uma ponte aqui para o tratamento cirúrgico. Nunca se esqueça disso. Perfeito, exatamente. Eu até escrevi aqui para vocês aí que quando eu falei o trabeculótomo de Harms, quem quiser aí, ó, HARMS, tá certo?
E aí, muito bem, o Pedrinho comentou isso, essas são as abordagens clássicas, geralmente iniciais, né? Mas aqui, perceba outra palavrinha-chave da prova. Como a gente tem alguns passos que são semelhantes ao da trabeculectomia, como a peritomia límbica, ali a região da confecção do flap, caso, por exemplo, no momento da cirurgia a gente não tenha segurança, não esteja visualizando ali a região do trabeculado, a gente pode, desculpa, a região do canal de Schlemm, propriamente dito, para a gente poder passar o trabeculótomo de Harms, a gente pode converter essa cirurgia para uma trabeculectomia, tá certo? Eles também gostam de pegar no pé em relação a essa possível conversão para trabeculectomia, que então ela é possível, tá certo? E galera, de glaucoma congênito primário que a gente costuma ver na nossa prática, é basicamente isso que a gente tem que lembrar. Eu só queria ressaltar aqui só abrir um parênteses para o glaucoma juvenil. O glaucoma juvenil, galera, eu gosto de até relembrar ele como um glaucoma, como se fosse um glaucoma primário de ângulo aberto, só que ele começou muito mais cedo do que a ponto de seria num paciente clássico de um glaucoma primário de ângulo aberto, que é um paciente idoso, geralmente, não é mesmo? E aí o seguinte, aqui como a gente tem muito mais tempo para precisar fazer o controle e tudo mais, esse paciente tem mais chance aí, por ter mais tempo com a doença, de evoluir para fases mais avançadas do glaucoma. Então você vai ter que acompanhar ele basicamente para a vida inteira. E apesar de, na literatura, a gente ter uma variação muito grande da definição de até qual idade a gente pode considerar um glaucoma como um glaucoma juvenil, não tem esse consenso na literatura, mas o que a gente tem, por exemplo, no CBO e na Academia Americana é uma faixa etária ali dos 4 aos 40 anos, tá certo? Porque abaixo de 4 anos a gente encaixaria no glaucoma pediátrico, tá certo? E o glaucoma juvenil, como eu tô falando aqui agora, galera, ele, como está acontecendo num período ali a partir dos 4 anos, vamos combinar assim, o olho ele já está um pouco mais maduro. Então a gente não espera o que a gente espera, por exemplo, no glaucoma congênito que eu acabei de falar. A pressão intraocular no glaucoma juvenil não vai conseguir, por exemplo, aumentar o diâmetro anteroposterior. Então aqui, nesse caso, no glaucoma juvenil, a gente não espera, por exemplo, a buftalmia, nem uma miopia muito alta induzida ali pelo aumento do diâmetro anteroposterior. Tá certo? Sobre glaucoma juvenil, Flavinho, fazer um adendo aqui que a herança ela é autossômica dominante, isso já caiu na prova, é mais marcado do que outros tipos de glaucoma. E outra coisa, esse paciente, além de ter um tempo de doença mais prolongado, ele tem uma pressão intraocular basal mais alta e faz mais picos. Então é muito comum a gente ver ali pacientes de glaucoma juvenil com 40 de pressão, que não é tão comum no paciente de glaucoma primário de ângulo aberto. Perfeito, maravilha. E assim a gente encerra essa parte do glaucoma congênito primário e vamos falar agora, galera, sobre as neurocristopatias, que elas basicamente compartilham a fisiopatologia em comum, que é o quê? É exatamente um defeito naquela etapa do desenvolvimento embrionário que a gente tinha a migração das células da crista neural. E aí você lembra que a gente tinha a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, e o CBO e a Academia Americana sempre estão conflitando aí em relação ao o que é que cada onda gera, não é mesmo? Inclusive na versão mais atualizada agora da Academia Americana, que já é de 2025, 2026, essa diferença ela ainda persiste, infelizmente, né? Mas enfim, todas essas três, tanto a Axenfeld-Rieger, a anomalia de Peters e a aniridia que eu vou falar, todas elas compartilham essa fisiopatologia. Mas começando pela Axenfeld-Rieger, galera, a gente tem que lembrar que é uma condição congênita, bilateral, que a herança mais comum é exatamente a autossômica dominante, e aí a gente tem algumas manifestações clássicas. A primeira delas, a gente tem que lembrar que é o embriotóxon posterior. E aí, o que danado é esse embriotóxon posterior, galera? É basicamente uma anteriorização e um espessamento maior da nossa linha de Schwalbe, que em condições normais a gente pode ver, sim, pela gonioscopia, mas não é comum da gente ver simplesmente pela biomicroscopia do segmento anterior. Mas existem, por exemplo, essa condição que eu estou te falando agora, e existem a questão do paciente que simplesmente tem o embriotóxon posterior de forma isolada, tudo bem? É uma alteração que, inclusive, é a forma mais comum é você ter o embriotóxon posterior de forma isolada, não associada, por exemplo, ao Axenfeld-Rieger. E aí você consegue ver esse espessamento na sua própria biomicroscopia do segmento anterior.
Mas além dessa alteração aí na região do ângulo, a gente também tem várias alterações irianas que incluem uma íris de inserção mais alta, sinequiada, tocando inclusive a linha de Schwalbe, tá certo? E a gente também tem outras alterações irianas, como por exemplo a pseudopolicoria, atrofia iriana, ectrópio uveal. E aí nessa imagem você está vendo exatamente um caso de uma pseudopolicoria. Você claramente observa que a íris desse cidadão aqui não está uma íris convencional, você não está vendo a pupila ali bem certinha. E aí você já começa a suspeitar disso, né? Uma criancinha, e associada ao quadro ocular você encontra outras alterações que compartilham a fisiopatologia, porque você sabe que essas células da crista neural, elas desenvolvem alguns outros tecidos também na região da nossa face, não é mesmo? Então, por compartilhar uma mesma origem que não está tão boa, aqui a gente termina tendo essas outras malformações, que incluem alterações dentárias, como hipodontia, microdontia, hipoplasia maxilar, prognatismo, hipertelorismo e até mesmo uma ponte nasal mais alargada. Então, se você tem um quadro aí facial associado a essas alterações oculares que a gente comentou, a gente tem que lembrar da Axenfeld-Rieger. Beleza, galera? É basicamente isso que a gente tem que lembrar disso. Passando agora para a anomalia de Peters, galera. É um quadro que é bilateral na maioria dos casos e tem glaucoma em mais ou menos 50% dos pacientes. Também é uma condição congênita, e aqui, diferentemente da Axenfeld-Rieger, que eu falei que o mais comum era ser autossômico dominante, aqui a herança mais comum é a herança esporádica. E é importante aqui a gente lembrar, por exemplo, de alguns genes, como o PITX2, o FOXC1 e o PAX6, tá certo? Você vai ver que o PAX6 ele é muito importante também lá na Axenfeld-Rieger, que eu acabei de falar, mas aqui em Peters ele também é bastante importante. E aqui, de forma mais recente, a literatura do CBO trouxe até uma alteração que a gente já vê desde o ano passado em relação aos subtipos da anomalia de Peters. O subtipo 1, galera, basicamente é um paciente que tem um leucoma central ou paracentral, que a gente chama também de úlcera de von Hippel. O subtipo 2 é o paciente que tem sinéquias írido-corneanas, ou seja, uma sinéquia da íris ali com a córnea. Enquanto que o subtipo 3 é um paciente que tem o leucoma central e paracentral e tem sinéquias lentículo-corneanas, ou seja, do cristalino com a córnea, tudo bem? Então esses são os novos subtipos do 1 ao 3. O 1, teoricamente, ele basicamente tem apenas o leucoma ali, sendo redundante, o leucoma da córnea, e o tipo 2 e o tipo 3, eles aí têm as sinéquias, tá certo? Então, um paciente aqui que a gente claramente está vendo essa opacificação central aqui, provavelmente é o subtipo 1. Não dá para ver exatamente se ele tem alguma sinéquia por essa foto. Se ele tiver alguma sinéquia, aí ele pode ser subtipo 2 ou subtipo 3. E uma coisa interessante que até permite você ter essas sinéquias é exatamente a histologia da córnea, que aqui ela está alterada. Aqui a gente tem uma ausência da DCM e também do endotélio, exatamente nessa área em que a gente tem o leucoma, tá certo? E para finalizar aqui as neurocristopatias, a gente tem também a aniridia, que a gente tem que ter um pouco de cuidado com esse nome. Por quê? Quando a gente pensa, aniridia é um paciente que não tem íris. Falso. Galera, aqui a gente vai ter uma malformação que a gente pode ou não ter íris, tá certo? Quando a gente tem íris, ela se desenvolveu de uma forma parcial, tá certo? Então, pode ter uma aniridia aí, se a gente fosse pegar simplesmente pelo nome, vamos dizer que a gente pode ter uma aniridia completa ou parcial. E isso confunde tanto, né, Flavinho, que o mecanismo de gerar glaucoma da aniridia é justamente o coto iriano residual gerando um componente pré-trabecular de obstrução à drenagem do humor aquoso no seio camerular. Então, muito cuidado mesmo com o nome, pessoal. Verdade. E mais uma vez, aqui em relação às heranças, aqui a forma mais comum é a autossômica dominante, parecido com o que a gente tinha lá no Axenfeld-Rieger, mas a forma esporádica aqui, que tem mais ou menos em 13% dos casos, a gente tem que lembrar da síndrome de Warg, que cada letrinha dessa quer dizer uma coisinha. Então, síndrome de Warg é na forma esporádica. A gente tem que lembrar do tumor de Wilms, é o primeiro W, que é um nefroblastoma, aniridia, com o Azinho, retardo, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, antigamente eles falavam retardo mental, para a gente lembrar do R, e alterações gênito-urinárias para compor ali a letra G. Mas também tem a forma autossômica recessiva, que aí é a minoria dos casos. Mas aí a gente tem que lembrar da síndrome de Gillespie, que é uma associação também com a ataxia e o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. De gene específico aqui, a gente tem que lembrar do gene PAX6 com a sua haploinsuficiência do cromossomo 11. Em relação à clínica, galera, basicamente a gente vai ter essa questão da aniridia,
Pode ter subluxação do cristalino, geralmente para superior, e aí você lembra aniridia, o azinho, para a gente lembrar de alto, então luxa para cima. Além disso, o paciente pode ter um limbo doente, e você lembra, o limbo é muito importante, como também uma barreira para o avanço da conjuntiva. Se você aqui tem um limbo doente, essa conjuntiva ela pode avançar, e aqui é uma das causas de hipoplasia foveal, tá certo? Não, você lembra lá do albinismo e de outras causas, aqui a gente também tem que lembrar da causa da aniridia. E aí eu ia falar sobre o mecanismo do glaucoma, mas o Pedrinho falou super bem. Tem que lembrar aí da questão dos cotos irianos, tá certo? Que terminam obstruindo esse trabeculado. E basicamente é um assunto bem tranquilinho. Lembre sempre da genética. Fisiopatologia eles compartilham um em comum. E aí lembram um ou outro gene aqui que é importante, essa questão da síndrome WAR, que a gente viu aqui na questão da aniridia. Mas tranquilinho essa parte das neurocristopatias. Para fechar a aniridia, pessoal, ela tem algumas outras alterações oculares associadas que é sempre bom citar que podem cair na prova. Então, insuficiência límbica pode acontecer e também questão de hipoplasia foveal. Então, né, o Flavinho citou muito bem, isso é uma coisa que eu gostaria de reforçar, tá? Porque é uma coisa que muitas vezes a pessoa esquece e sempre eles gostam de cobrar na prova. Perfeito, Pedrinho, muito bem. E agora é a hora da gente falar ali sobre o glaucoma pós-trabecular, glaucoma associado a hemorragias e também glaucoma associado ao cristalino. Vamos lá. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre glaucoma pós-trabecular. E aqui a gente tem que lembrar algumas coisas, né? Essa via trabecular é aquela via clássica, né, de drenagem do humor aquoso. E a drenagem por essa via vai depender da relação, da diferença da pio com a pressão venosa episcleral. Então, quando a gente tem um aumento da pressão venosa episcleral, a gente vai ter, de fato, o comprometimento da drenagem do humor aquoso por essa via e, consequentemente, aumento da pressão intraocular. A pressão venosa episcleral normal, ela vai de 8 a 10 milímetros de mercúrio. E a gente tem que ter em mente que a cada 1 milímetro de mercúrio que o aumento da pressão venosa episcleral, eu vou estar aumentando 0,82 milímetros de mercúrio da pressão intraocular. Existem algumas causas possíveis, né, para um glaucoma pós-trabecular. A gente tem, por exemplo, causas orbitárias, como optopatia distiroidiana, tumores orbitários, também trombose de seio cavernoso, síndrome mediastinal superior. Mas eu quero que vocês tenham em mente agora 3 condições. Síndrome de Sturge-Weber, fístula carotideu cavernosa, que a gente viu no bloco de órbita, e também uma condição idiopática, né? Às vezes a gente tem um aumento da pressão venosa episcleral de forma idiopática, que é a síndrome de Radius-Malmeny. Vamos começar falando sobre a síndrome de Sturge-Weber, que é essa aqui que a gente está vendo nessas imagens. Essa síndrome, ela é também chamada de angiomatose encefalotrigeminal, e o nome já fala tudo, né? Já tem os achados pelo nome da doença. É uma doença genética, né, mas tem uma herança esporádica e é uma clínica unilateral, né? O que a gente encontra, né? É uma tríade, na verdade. A gente vai ter esse nevus flammus, que é o nevus em vinho do porto, ou mancha em vinho do porto, que vai acompanhar a primeira e segunda divisão do trigêmeo. A gente costuma ter também esses pacientes convulsão devido a angioma leptomeníngeo, geralmente é ipsilateral a mancha, né, da face da criança. E a gente pode ter também ipsilateralmente algumas alterações oculares. Além do glaucoma pós-trabecular, a gente pode ter isso que a gente está vendo aqui nas imagens, que é o hemangioma. E aqui, pessoal, é o hemangioma difuso de coroide, não é o hemangioma circunscrito. Aqui no Sturge-Weber é o hemangioma difuso, que é aquele que deixa o fundo de olho com aspecto de molho de tomate. E aqui, pessoal, o glaucoma na grande maioria das vezes, ipsilateral, né? É unilateral, né? Onde a gente está vendo, onde está tendo essas alterações do Sturge-Weber. O glaucoma está presente em 30% a 70% desses pacientes, não é a totalidade, tá? No ultrassom, a gente vê aqui, ó, que é uma lesão hiperecogênica, diferencia, por exemplo, de um melanoma de coroide. O hemangioma, ele tem uma ecogenicidade aumentada, tá? A outra causa que eu falei para você... Diga. Só sobre Sturge-Weber, tem uma coisa que pode cair em prova, que é de onde vem o glaucoma. Então, se ele acontece nos primeiros anos de vida, geralmente o mecanismo dele é uma malformação angular, igual ao glaucoma congênito. Isso. Agora, se ele acontece em crianças mais velhas, que é o mais comum, ele é tipicamente pós-trabecular pelo aumento da pressão episcleral. Então, a prova pode perguntar isso, brincar com isso, daí é importante a gente ter essa diferenciação.
que pode acontecer tanto um glaucoma por mau desenvolvimento, como um glaucoma por aumento da pressão episcleral. E isso define conduta, né? Porque se a gente tem, por exemplo, um quadro em uma criança muito, muito, muito jovem, que tem alteração de trabeculado, a gente vai pensar naquelas cirurgias de glaucoma congênito, tipo um ATRO, não é isso? Isso. Num quadro realmente de uma criança maior, que o glaucoma está sendo secundário, aumento da pressão venosa episcleral, a gente vai tratar inicialmente, né, de forma clínica. Lembrando aqui que nesses casos de glaucoma pós-trabecular, a gente vai preferir o tratamento que envolve drogas que diminuem a produção do humor aquoso. Não adianta a gente ficar focando ali em aumentar a drenagem, porque a gente sabe que a drenagem desse paciente é ineficiente. A gente tem que pensar em diminuir a produção do humor aquoso. E já que falamos desse tratamento, vamos lembrar também que cirurgia nos glaucomas pós-trabeculares em geral, a gente tem que ter muito cuidado, porque esse paciente às vezes tem, enfim, baixa muito a pressão e acaba fazendo descolamento de coroide hemorrágico, quadros um pouco mais graves e complicados no pós-operatório, né? Bom, a outra causa que eu comentei para vocês de aumento da pressão venosa episcleral é a fístula carotídeo cavernosa. Aqui, geralmente Geralmente em prova o que vai cair é fístula de alto débito. Então, assim, é uma órbita aguda, proptose pulsátil com sopro, tá? Isso ocorre por uma comunicação da carótida com o seio cavernoso. A gente vê esse alargamento, né, esse aumento que a gente tá vendo ali na tomografia da veia oftálmica superior. E assim, apesar de geralmente em prova vir esse quadro mais agudo da fístula de alto débito, geralmente que é após trauma, por exemplo, o glaucoma ele é mais comum no paciente que tem uma fístula de baixo débito, que é aquela paciente mais idosa, que tem pressão arterial aumentada, não tem história de trauma. Mas o glaucoma, por ser justamente um mecanismo mais indolente, mais insidioso, mais progressivo de forma devagarinha ali, por essa fístula de baixo débito, o glaucoma em si é mais comum nesse tipo de fístula, né? Na fístula de alto débito, acho que acaba sendo um quadro tão agudo que nem dá tempo de desenvolver glaucoma, a gente já consegue pegar esse paciente no pronto-socorro e fazer o tratamento, que em geral precisa ser com rádio ou neurointervenção, tá? Eu queria já passar para o meu próximo assunto, que é glaucoma associada a alterações de cristalino, né? E aqui a gente tem algumas formas, né? A gente tem, por exemplo, o glaucoma facolítico, o glaucoma facomórfico, o glaucoma facotópico, glaucoma por restos corticais, glaucoma facoanafilático. E aí a gente tem que conhecer as características desses tipos de glaucoma, porque a prova vai tentar justamente te confundir. O queridinho acaba sendo o facolítico. E aqui o facolítico a gente tem que ter ideia que é assim, é decorrente de uma catarata hipermadura, né, uma catarata avançada, e aqui a cápsula ela está íntegra. Mas o que acontece? Existe um processo enfim, alteração da morfologia proteica realmente do cristalino. Essas proteínas, elas vão atravessar a cápsula do cristalino, da catarata hipermadura, né? Essas proteínas vão chegar ali na câmara anterior e vão ser fagocitadas por macrófagos. E esses macrófagos que fagocitaram as proteínas do cristalino vão obstruir o trabeculado. Então aqui, pessoal, é um glaucoma de ângulo aberto, né? Mas por um mecanismo trabecular, porque o trabeculado vai estar ocupado por esses macrófagos que fagocitaram as proteínas do cristalino. E aqui, assim, apesar de ser um glaucoma agudo, né? Geralmente o paciente chega no pronto-socorro com olho quente, inflamado, pressão muito alta, com dor. Aqui, gente, o ângulo é aberto, né? E veja bem, geralmente a câmara anterior aqui é bastante ampla, porque a gente vai ter uma diminuição da espessura do cristalino. O cristalino está perdendo material. As proteínas estão saindo de dentro do cristalino, atravessando a cápsula íntegra. Então, aquele cristalino ele vai ficar diminuído de tamanho, vai ficar inclusive com a cápsula enrugada, de tão murchinho, como se fosse uma uva passa, tá? O tratamento, enfim, inicialmente a gente vai fazer o tratamento clínico, né? Diminui pressão, controla a inflamação, mas a resolução mesmo é com cirurgia. E aí a pegadinha é, eles vão te induzir a pensar em tratar o glaucoma, com cirurgia de glaucoma, tipo TREC ou tubo. Mas aqui a gente tem que resolver a causa, e a causa do problema é o cristalino. Então a cirurgia aqui de escolha é cirurgia de catarata de urgência, tá? E aí, pessoal, a palavra-chave aqui do facolítico é macrófago. Lembra que é o macrófago que fagocitou a proteína do cristalino que está obstruindo o trabeculado e está gerando um glaucoma de ângulo aberto trabecular, tá? Uma coisa interessante que a gente está vendo aqui na imagem é que às vezes a gente tem essa imagem, ó, de pseudo-hipópio. Isso às vezes acontece no glaucoma facolítico, tá? Vamos falar agora do facomórfico. O facomórfico é um pouquinho diferente. Também é uma catarata hipermadura, né? Uma catarata geralmente de um cristalino bastante denso, volumoso, globoso.
E por conta, pessoal, dessa catarata intumescente, a gente vai ter um fechamento angular secundário. Então, aqui é, de fato, uma crise de glaucoma agudo de ângulo fechado. Só que esse ângulo está fechado não por um simples bloqueio pupilar, né? Um bloqueio pupilar que está ocorrendo porque o cristalino está muito volumoso, tá? Se, enfim, você está ali diante desse paciente, você acha que pode ter algum componente de bloqueio pupilar simples, né, por assim dizer, você até pode fazer uma iridotomia, não está errado. Mas se for de fato um facomórfico, a iridotomia por si só não vai resolver. Você tem que tirar esse cristalino globoso, abrir espaço ali para conseguir melhorar a pressão intraocular do paciente. Também de o mais rápido possível, né, uma cirurgia de urgência. Um outro tipo de glaucoma é o glaucoma facotópico. E aqui é tópico porque tem a ver com deslocamento do cristalino, né? Ocorre por luxação ou subluxação do cristalino. Aqui a gente tem o exemplo de um paciente com vaio marquesani que tem cristalino na câmara anterior. O que acontece? A gente pode ter duas coisas. Ou o cristalino de fato na câmara anterior, que vai estar obstruindo o ângulo, ou então um cristalino, o diafragma iridocristaliano, o cristalino em si mesmo deslocado para frente. Isso gera um bloqueio pupilar e o fechamento angular secundário. Aqui a gente tem a possibilidade de inicialmente fazer um tratamento tópico, por exemplo, o colírio cicloplégico. Porque lembra comigo, o colírio cicloplégico vai puxar o diafragma iridocristaliniano para trás, vai posteriorizar esse cristalino. Então, às vezes, o cicloplégico consegue resolver ali o quadro do facotópico. Mas, claro, para evitar que esse paciente fique tendo novas crises, né, recorrência dessas crises de glaucoma agudo, o ideal é que a gente faça realmente a cirurgia de catarata, tá? A outra causa, né, de glaucoma associada a cristalino, sim, são mais duas causas, mas são bem semelhantes, que é o glaucoma por restos corticais e o glaucoma facoanafilático ou facoantigênico. Aqui eu tenho a cápsula do cristalino rota. Eu vou ter material cristaliniano na câmara anterior, gerando esse quadro, tá? Gerando esse quadro inflamatório. Ou é por trauma ou por cirurgia complicada, né? Claro. Assim, tenha em mente que no glaucoma por restos corticais, é como se fosse massa cristaliniana mesmo ali, que está obstruindo o trabeculado. Esse é o mecanismo. Já no faco anafilático, imagina que você teve um trauma que rompeu um pouquinho a cápsula, mas não chegou a extravasar massa cristaliniana grande mesmo ali para a câmara anterior. Às vezes é algum material mais singelo do cristalino que está ali gerando uma reação inflamatória. E aqui é uma inflamação granulomatosa, uma uveíte granulomatosa mesmo. Isso aqui é como se fosse uma síndrome mascarada. Então gera essa inflamação granulomatosa que leva, consequentemente, ao aumento da pressão intraocular. Uma coisa, assim, curiosa é que geralmente esse quadro de faco anafilático tem uma evolução mais aguda, mais rápida do que o por restos corticais. O por restos corticais costuma ser mais indolente. Mas, claro, aqui depende de caso a caso, né? Às vezes a gente tem casos de restos corticais bastante dramáticos também. Bom, próximo assunto é o glaucoma associado a hemorragias. E aqui também é um quadro que gosta de cair, mas é um pouco mais simples, né? A gente consegue ter essa noção boa sabendo as diferenças clássicas de cada tipo aqui, que são realmente bem diferentes. A gente tem o glaucoma secundário ao ifema. Na ifema é quando a gente tem alguma hemorragia no segmento anterior, geralmente é secundário ao trauma, mas a gente pode ter, por exemplo, um paciente que tem neovascularização de íris e acabou sangrando de forma esporádica também. E aí, pessoal, essas hemácias, assim como fibrina e coágulo, podem obstruir o trabeculado e levar ao aumento da pressão intraocular. O que cai realmente em prova sobre isso aqui é o paciente falcêmico. Então lembra, pessoal, que o paciente falcêmico, as hemácias que são falcilizadas, além delas obstruírem, né, o trabeculado, a gente vai ter uma dificuldade maior de absorção desse fema. Outro detalhe que despenca em prova é que pacientes com anemia falciforme não podem utilizar inibidores de anidrose carbônica, porque esses medicamentos vão acidificar o meio e vão levar à falcização das hemácias. Então, são as duas características que caem realmente de glaucoma associado a ifema. A questão do paciente com anemia falciforme, que a gente tem que ter uma conduta um pouco mais agressiva, né? Com paciente que tem anemia falciforme, a gente realmente não espera muito tempo para fazer a lavagem de câmara anterior, né? Às vezes, no quadro com ifema, a gente costuma ter uma conduta um pouco mais conservadora quando a gente tem um enfema pequeno, um enfema que não está aumentando tanta pressão. A gente pode aguardar ali alguns dias iniciais, né? Isso varia na literatura, mas em geral a gente pode aguardar alguns dias acompanhando esse paciente de perto, porque o grande risco aqui do ifema é o ressangramento após a lavagem de câmara anterior, né? Isso pode acontecer.
Mas no paciente que tem anemia falciforme, não, a gente costuma ser mais agressivo, a gente não espera tantos dias assim. Se tem realmente um enfisema maiorzinho, que tá durando mais tempo, não tá reabsorvendo, a gente vai partir de fato para lavagem de câmara anterior. E lembra do que eu falei também do inibidor da anidase carbônica, tá? Um outro tipo de glaucoma que não tem aqui imagem é o glaucoma hemolítico. Aqui eu quero que você lembre do facolítico, porque o que você tem que lembrar aqui é de macrófago. O glaucoma hemolítico, ele vai ocorrer da seguinte forma. É um paciente que tem uma hemorragia intraocular bastante antiga, geralmente uma hemorragia vítrea, por exemplo. Por algum motivo, essas hemácias da hemorragia vítrea chegaram até o segmento anterior, até a câmara anterior, e foram fagocitadas por macrófagos. Esses macrófagos, eles vão fagocitar a hemácia, a hemoglobina, e eles vão obstruir o trabeculado. Então, é algo bem semelhante ao glaucoma facolítico, que é o macrófago obstruindo o trabeculado. Mas aqui, o macrófago fagocitou hemácia ou hemoglobina. E ele vai estar obstruindo o trabeculado, o ângulo aqui é aberto, tá? Inclusive, a gente vai observar esse trabeculado mais avermelhado na agônia, né? O ângulo está aberto, a gente vê o trabeculado avermelhado por conta dos macrófagos lá, que estão cheios de hemácias. E a gente pode observar na câmara anterior células avermelhadas, tá? Que são justamente ou essas hemácias ou os macrófagos que fagocitaram a hemoglobina, tá? Um outro tipo de glaucoma que às vezes confunde, é bastante semelhante, é esse aqui, o glaucoma de células fantasmas ou glaucoma eritroclástico. A diferença é que aqui as hemácias, elas estão degeneradas, a hemoglobina está degenerada. E dessa forma, ela mesma vai obstruir o trabeculado, né? Não tem envolvimento aqui dos macrófagos. E aí, como essa hemácia está degenerada, ela vai ter essa coloração mais amarelada, mais alaranjada, uma coloração CAC, né? São as células fantasmas que eles chamam, células com essa coloração CAC. E um sinal clínico que é, assim, tipicamente descrito é esse aqui, que é o de Candy Stripe Drip, né? Candy Stripe Sign, né? Que a gente vê essa... É como se fosse um hipópio, mas um hipópio intercalado com ifema, né? A gente vê um conteúdo hemático com conteúdo inflamatório intercalado. E também esse conteúdo de hemácias mais avermelhadas com hemácias degeneradas sendo sedimentadas ali na câmara anterior. Um último tipo aqui de glaucoma associado à hemorragia é o glaucoma hemosiderótico. E aqui ele vai ocorrer quando a hemoglobina em si está sendo fagocitada pelo endotélio do nosso sistema de drenagem do humor aquoso. E aí essa hemoglobina ela vai acabar levando a um quadro de siderose. E aí essa siderose vai levar a uma disfunção do trabeculado. E aí realmente é um quadro com um prognóstico pior. E é isso, né? Vamos agora partir para o nosso próximo assunto, com o Pedrinho. Pronto, acho que foi. Foi? Show de bola? Show de bola. Show de bola. E para finalizar agora, com o Pedrinho, vamos falar tudo que a gente tem de mais importante sobre o tratamento. É com você, Pedrinho. Muito obrigado, pessoal. Agora chegou a minha parte que, sem querer puxar a sardinha pro meu lado, é a parte que mais cai aqui do que nós vamos discutir hoje, tá bom? Então, pessoal, o tratamento, o que o tratamento do glaucoma primeiramente objetiva? Ele objetiva interromper a progressão da doença ou retardar ao máximo essa progressão para que a gente evite prejuízos à qualidade de vida desse paciente. Esse é um conceito que eu comentei ontem com vocês, que é o conceito da pressão intraocular-alvo. Por quê? A pressão intraocular é o único fator de risco modificável e o alvo do nosso tratamento aqui para o glaucoma. Então, pessoal, assim, mesmo em casos de glaucoma de pressão normal, a gente tem que trabalhar justamente com a diminuição da pressão intraocular para podermos evitar a progressão da patologia. E nós temos alguns paradigmas que eles podem cair na prova, que eles são importantes. Então, o primeiro deles é em relação ao hipertenso ocular. A gente busca uma redução mais ou menos de 20% na pressão intraocular inicial e a Academia Americana ela coloca ali um valor abaixo de 25 para que nós possamos justamente ter como referência para esse paciente. Caso o paciente já apresente um dano glaucomatoso, caso ele seja leve, a gente busca diminuir 25% da pressão intraocular inicial, deixar abaixo ali de 21 milímetros de mercúrio, moderado abaixo de 30% da pressão inicial ou abaixo de 18 e grave abaixo de 15 milímetros de mercúrio ou abaixo de 30% da pressão inicial, ou seja, buscar essa redução. Agora, esses valores, eles não são valores absolutos. Não existe uma fórmula mágica para o glaucoma. A gente tem que encontrar o valor da pressão intraocular-alvo para cada paciente, entender qual é o valor da pressão para que esse paciente ele não tenha uma progressão.
E aí, quando nós vamos iniciar o tratamento, caso seja com colírios, que é o primeiro tópico que nós vamos citar, a gente tem que buscar o seguinte: o colírio, caso ele tenha uma redução abaixo de 10%, nós vamos simplesmente trocar o colírio, porque esse colírio não está fazendo um efeito interessante nesse paciente. Caso a redução ela seja entre 10% e 15%, mas você ainda não esteja na pressão intraocular-alvo, o que você busca? Você busca acrescentar um outro colírio, um outro medicamento a essa terapia. E caso seja maior que 15% e você já tenha atingido a pressão-alvo, você mantém esse tratamento, tá bom? Claro que se você ainda precisar de diminuir mais a pressão, você vai adicionando os colírios. E aí, pessoal, para falar do tratamento medicamentoso, eu vou citar aqui com vocês os medicamentos mais clássicos. Hoje em dia, nós temos aí alguns novos medicamentos, como os inibidores da ROCnase, e esses medicamentos eles foram muito bem esmiuçados na aula. Então, caso você queira aprofundar nesses tópicos, vá lá para você ter justamente esse aprofundamento. E aqui eu vou começar com os mais tradicionais, que o principal deles é o análogo de prostaglandina, o primeiro deles. O análogo de prostaglandina, pessoal, ele aumenta a drenagem pela via uveoscleral. Através de quê? Através da ativação de metaloproteinases que vão alterar a matriz extracelular e, consequentemente, aumentar essa drenagem. Na prova, ele pode até citar que a bimatoprosta, especificamente, ela aumenta também o fluxo na via trabecular. Isso é uma questão a ser considerada. E alguns estudos, eles também estão analisando se há um aumento das outras drogas também na via trabecular, mas o clássico de prova é a bimatoprosta. Em relação aos análogos de prostaglandina, eles reduzem ali entre 25% a 33% da pressão intraocular. É o colírio que tem maior potencial de diminuição da pressão intraocular e também diminuição de média pressórica e de picos pressóricos. Então, é um colírio, pessoal, muito interessante. Porém, esse colírio para o glaucoma, ele tem muitos efeitos colaterais locais que você precisa saber, tanto para orientar o seu paciente quanto para a prova. Então, esse paciente ali, você vê que aquele paciente ele tem a órbita mais funda devido a uma perda da gordura peripalpebral, ele tem uma hiperpigmentação periocular, que também acontece. Ele tem aumento de cílios e alterações também na coloração iriana, pode ter uma hiperpigmentação iriana. E, além disso, nós temos ali que ele pode gerar um edema macular cistoide em pacientes que têm já herpes ocular e herpes zoster prévio, você não deve utilizar porque eles podem gerar uma recorrência. Até interessante que, eles desenvolveram alguns produtos baseados aí em análogos de prostaglandina para que possam ter um aumento dos cílios, Então tem um que é o Latisse, que ele é próprio para isso, Porque alguns pacientes, incrivelmente, perguntam se eles podem usar o colírio para aumentar os cílios e claramente não é recomendado, dada toda essa quantidade de efeitos colaterais, mas fica a opção aí para quem quiser aumentar os cílios da pomadinha, se eu não me engano, que é o Latisse. Logo em seguida, vamos falar dos beta-bloqueadores. Pessoal, os beta-bloqueadores, eles vão atuar lá na redução da pressão, da produção do humor aquoso, e eles têm uma redução um pouco mais baixa, entre 20% a 30% ali da pressão intraocular. O que é interessante saber? Os beta-bloqueadores, eles têm um fenômeno que é o famoso fenômeno da taquifilaxia. Então, ele começa a ter uma eficácia maior e, a longo prazo, essa eficácia vai diminuindo. Outra coisa interessante é que a eficácia diminui no período noturno e, caso esse paciente utilize beta-bloqueadores sistêmicos, a eficácia do beta-bloqueador tópico também diminui. Que nós temos também que saber em relação a efeitos adversos? Nós temos que lembrar dos efeitos adversos mais sistêmicos nesses pacientes. Então, esses pacientes, nós temos ali uma alteração muito relacionada a broncoespasmo nesses pacientes e alterações de ritmo cardíaco. Então, para pacientes cardiopatas que tenham arritmias e que tenham broncoespasmo, nós temos que contraindicar o uso dessa medicação, pacientes asmáticos que tenham DPOC. O timolol, que é o mais conhecido, que está na farmácia popular, que é muito utilizado, ele é não seletivo. E o betaxolol, ele é seletivo para B1, o que reduz os efeitos pulmonares dele. Então, a gente pode até considerar o uso do betaxolol em pacientes que tenham asma, DPOC, mas já sabendo que não vai ter também uma redução tão importante da pressão intraocular. Passando agora para os agonistas alfa-2 adrenérgicos, que o principal representante que nós temos é a brimonidina, nós também atuamos na redução da produção do humor aquoso.
E quando nós falamos de brimonidina, tem uma questão aqui que eu preciso citar para vocês. Ela, na gestação, é o medicamento que tem a menor risco ao ser utilizado, é categoria B. Mas, na criança até 2 anos de idade, você não pode utilizar esse medicamento. Por quê? Porque você pode ter depressão do sistema nervoso central, gerar apneia, bradicardia, hipotensão, gerar até o óbito desse paciente. Até um aluno nosso, Gabriel Benchimol, mandar um abraço para ele, ele me contou uma história no nosso evento aqui de revisão ano passado, que houve uma prescrição trocada de uma pediatra que tinha prescrito bromoprida, mas na farmácia, por um erro, eles cederam brimonidina e houve, infelizmente, o falecimento de uma criança por conta disso, dessa troca. Então, muita atenção com crianças muito pequenas. E em relação a efeitos colaterais, a brimonidina, ela é um colírio, assim, muito incômodo do paciente. A gente tem muitas taxas de conjuntivite folicular, o paciente fica incomodado, a gente tem que retirar esse medicamento. Hiperemia conjuntival, retração palpebral, boca seca, miose e também muitos pacientes eles têm uma dermatite periocular muito importante quando ele utiliza a brimonidina. Então nós temos que tomar bastante cuidado com esses pacientes. Em seguida, vamos falar um pouco dos inibidores da anidrase carbônica, que nós temos tanto os sistêmicos, né, que é o famoso Diamox, acetazolamida, e o tópico, que a principal é a dorzolamida. Nós também temos uma diminuição na produção do humor aquoso, justamente porque a anidrase carbônica ela faz parte desse processo. E a anidrase carbônica, nós temos que lembrar também que ela participa do processo de deturgescência corneana. Então, há uma contraindicação em pacientes que têm edema corneano de uso tópico da dorzolamida, justamente porque ela pode perpetuar o edema. A dorzolamida também, ela pode gerar gosto amargo na boca, um pouco de borramento visual, mas a gente tem que ter muita atenção em relação a isso. E já em relação ao Diamox, o que gosta de cair na prova, que você tem que lembrar, não pode utilizar em pacientes que têm anemia falciforme. Isso é muito importante. Por quê? Porque esses medicamentos eles podem promover a falcização. Então, fique muito atento em relação a isso. Outros efeitos colaterais que o Diamox pode gerar são litíase renal, pode gerar muita fadiga, fraqueza, formigamento nas mãos e também pode gerar um processo de fechamento angular agudo. Isso aí pode acontecer por conta ali de uma malignização, uma rotação anterior ali do diafragma irido-cristaliniano que a acetazolamida pode gerar. Eu acho que desses medicamentos que você está falando aí, acho que os inibidores da anidrase carbônica, eu estava vendo aqui nas questões, são os que eles mais gostam de cobrar exatamente essas especificidades que você comentou, da anemia falciforme, né? E a gente tem que lembrar exatamente isso que você falou por último agora, que o Diamox, galera, ele é um derivado da sulfa. Então, eles gostam de cobrar duas coisas aqui. Primeiro, isso que você acabou de falar, da rotação do corpo ciliar. E a segunda, de evitar em pacientes que têm alergia à sulfa. É exatamente isso, só porque eu queria chamar a atenção nesse ponto. Até recentemente, né, Flavinho, você atendeu um paciente que teve justamente essa alteração com Diamox, não foi isso? Exatamente. Paciente olho único, tava praticamente, ia fazer a cirurgia na semana seguinte, mas aí começou a ter uma miopização e aí a gente achou esquisito. Quando a gente foi ver no nosso CT, tava com um diâmetro, uma espessura da coroide super aumentada. E aí, quando a gente viu, ele realmente ficou mais míope. E aí, a única coisa na história que tinha aparecido era a introdução do Diamox, porque ia fazer a cirurgia em breve. E aí, quando a gente, com cuidado ali, medindo a pressão e tudo mais, suspendeu o Diamox, aí essas coisas começaram a melhorar. A miopização diminuiu, a espessura da coroide começou a diminuir, porque estava começando a acontecer uma síndrome da efusão uveal, nesse caso. Então, Exatamente. né, tudo que está no livro pode acontecer com você, então é muito importante essa atualização, né? Então, muito bacana. Mandar um abraço pro Júlio aí, que conduzia muito bem esse paciente. E o pessoal começa a cobrar abraço da gente, né, Flavinho? A gente manda abraço pra um, manda abraço pra outro. Mas, né, enfim, a gente vai, sempre que a gente lembra de alguém aqui, dando um oi aí. Pessoal, então, é muita coisa de tratamento medicamentoso. Pra finalizar, vou falar de mais 2 ainda. Primeiro, os parasimpáticos miméticos, a famosa pilocarpina, que é um agonista colinérgico M3. E a pilocarpina, antigamente, ela era muito usada no tratamento para glaucoma. Por quê? O que ela faz? Ela contrai o músculo ciliar, faz uma tração sobre o esporão escleral e aí, consequentemente, aumenta os espaços intertrabeculares e a drenagem do humor aquoso pela via trabecular. E aí, ela era muito utilizada, mas hoje em dia a gente tem algumas restrições ao seu uso,
para casos específicos, como glaucoma primário de ângulo fechado, síndrome da íris em platô e alguns casos de dispersão pigmentar, mas muito mais raros. E um uso interessante dela é no caso de um fechamento angular agudo, que nós temos ali que fazer essa retração da raiz da íris para poder aumentar a drenagem intrabecular e tirar esse paciente do estado de bloqueio pupilar relativo. E o que é importante saber sobre a pilocarpina? Pilocarpina, ela é contraindicada em pacientes que têm uveíte em atividade, ela é contraindicada em glaucomas neovasculares e ela pode também gerar glaucoma maligno, indução de miopia e, como ela faz uma tração da base vítrea, pode aumentar o risco de roturas e, consequentemente, descolamentos retina regmatogênicos, né, por conta dessa alteração. E aí, para finalizar, questão de medicamentos, temos que falar dos agentes hiperosmóticos, principalmente do manitol. O manitol, pessoal, ele faz uma redução do volume vítreo e ele é muito utilizado principalmente em casos de um aumento agudo da pressão intraocular, que você precisa tirar esse paciente da crise. O que você tem que tomar cuidado? Pacientes cardiopatas, que têm insuficiência cardíaca, e pacientes que tenham insuficiência renal, que é um paciente que a gente também tem que tomar muito cuidado com o manejo hídrico desses pacientes. Perfeito? Maravilha. E aí, até para você dar uma respirada aí, claramente eu estava vendo aqui, são 26 questões que já caíram sobre o tratamento medicamentoso do glaucoma de 2010 para cá. E a maioria absoluta delas foi exatamente sobre os efeitos adversos, que algumas medicações têm efeitos locais e outras sistêmicos. E aí o Pedrinho escolheu com muita felicidade essa foto aqui para trazer, porque essa é a cara de um paciente que usa colírios de glaucoma, né? Então você consegue, como ele falou, perceber uma reabsorção da gordura periorbitária, provavelmente ele usa um análogo. Com mais detalhes a gente viria aqui que os cílios estariam alongados, no caso do análogo. Paciente ali, ó, superfície está com o olho todo vermelho, né? Tem até um resquício aqui de fluoresceína, deve ter medido a pressão intraocular dele. Mas aí vários desses colírios, inclusive a brimonidina que você comentou, tem efeito sobre a superfície, e é o paciente que vai dizer, doutor, mas arde muito quando eu pingo. Mas, meu querido, infelizmente é melhor você estar com esses efeitos na superfície do que, infelizmente, perder a visão porque a gente não controlou essa pressão, né? Então, mas aí, Flavinho, você me deu a deixa que eu precisava. Pra gente falar agora de justamente outras modalidades do tratamento que hoje em dia têm sido utilizadas cada vez mais inicialmente no tratamento. Como o colírio é muito incômodo, tem se estudado muito atualmente, principalmente a trabeculoplastia seletiva laser, o famoso SLT. E como tratamento inicial para glaucoma, teve um estudo muito importante, que é o estudo Light, que mostrou a eficácia dessa terapia como uma terapia inicial, principalmente em relação à melhor qualidade de vida do paciente. Até o estudo Light não mostrou a qualidade de vida, mas a gente vê na prática mais em relação à qualidade de vida. Número de colírios utilizados menor e menor número de intervenções a longo prazo. Então, pessoal, como é que funciona o SLT? Ele é um laser que nós fazemos lá nos 4 quadrantes, entre 20 a 25 disparos. E ao utilizarmos esse laser nos quadrantes, nós fazemos uma alteração da matriz ali de drenagem e gerar comparativamente um aumento dessa drenagem. Ele é um laser que a gente tem uma mira maior, de cerca de 400 micrômetros, e a gente faz na região do trabeculado. A gente não consegue diferenciar entre o trabeculado anterior e posterior, mas a gente prefere um pouquinho mais ali na região anterior para evitar sinéquias irianas. E esse laser, ele tem uma eficácia muito interessante como primeira escolha, mas também em alguns tipos secundários de glaucoma, como glaucoma pigmentar e glaucoma pseudosfoliativo. Por quê? Nesses pacientes, o SLT, ele faz uma energia ali no trabeculado e as células pigmentares que vão absorver essa energia e gerar uma alteração na matriz. Então, se você tem muitas células pigmentares, nós temos justamente um bom resultado. A gente até faz um pouco menos de energia nesses pacientes. O que é importante saber? Isso caiu na prova e é uma pegadinha muito grande. Não pode ser feito em glaucomas avançados, independentemente de ser pigmentar ou não. Então, não pode se fazer em glaucomas avançados. O ângulo não pode ser fechado, porque você tem que ter uma visualização do trabeculado para poder fazer. Você não pode fazer em pacientes que têm um glaucoma uveítico, glaucoma neovascular. E, igual o Flavinho falou muito bem das neurocristopatias, nós não podemos fazer nesses pacientes que tenham também malformações angulares. E aí, além disso, o que gosta de cair na prova? Gosta de cair a comparação com o ALT, que a gente não usa tanto mais, que é o argon, ou laser de argônio, né? Argon Laser Therapy, ALT. Mas, em relação à primeira aplicação,
foi observada uma eficácia e uma segurança similares à do SLT. A gente viu o benefício no SLT somente nas reaplicações. Mas o ALT ele tem ficado cada vez mais em desuso justamente por quê? Porque ele gera um dano térmico no trabeculado e a gente não quer que tenha tanto dano em relação a uma técnica muito mais moderna que a gente tem hoje em dia, que é seletiva. E aí, para falar dos outros lasers que nós temos aqui em oftalmologia, aqui no glaucoma, nós vamos falar também do laser de argônio, que ele pode ser utilizado aqui, né, do ALT, e também para outras coisas, como a iridotomia e iridoplastia. Para fazer iridotomia e iridoplastia, geralmente a gente faz com YAG laser, mas pode-se considerar também o laser de argônio. A iridotomia é uma comunicação entre a câmara anterior e a posterior para quebrar o mecanismo de bloqueio pupilar. Então a gente tem que fazer em caso de fechamento agudo, temos que fazer em caso de fechamento angular primário e glaucoma primário de ângulo fechado. E a iridoplastia, ela era muito utilizada até nas provas, eles falavam muito sobre isso, para fazer na raiz da íris. Porém, para fazer a linkagem de íris em platô, para poder tentar tirar essa anteriorização da raiz da íris em caso de íris em platô. Porém, hoje em dia já caiu bastante por terra essa ideia, mas é uma coisa que você pode ver bastante em questões, a iridoplastia seletiva para casos de íris em platô. E aí, um outro tipo de laser que nós vamos citar aqui é a ciclofotocoagulação, né, que é feita com laser diodo, que ela vai justamente com o objetivo de reduzir a produção do humor aquoso através de uma lesão lá no corpo ciliar. E aí, esse laser, ele tem ganhado muito espaço, mas ele já é para casos mais avançados da patologia, casos refratários, casos de glaucomas avançados e até mesmo para pacientes que tenham quadro de olho cego doloroso, isso também pode ser utilizado. E como que nós fazemos? Nós fazemos ali a aplicação diretamente no corpo ciliar, ou fazemos em 4 quadrantes ou com a técnica de duplo arco, e nós evitamos as áreas de 3 a 9 horas. Hoje em dia, a gente usa, geralmente, uma técnica que é a técnica de slow cooking, que ela tem uma energia menor. Mas, toda vez que você ouve um barulho POC, quer dizer que você está ali atuando no corpo ciliar. E aí, ao ouvir esse barulho, você diminui a potência. E o uso da ciclofotocoagulação, por que a gente usa muito em casos avançados? Porque ela pode gerar uma uveíte, pode gerar inflamação ali nesse olho após a sua realização, pode gerar até queimaduras oculares e também casos mais graves, como uma descompensação corneana, hipotonia, chegando até mesmo a gerar fitizes, tá, pessoal? Então, em relação a laser, a gente falou, em relação a tratamento medicamentoso, a gente falou, nós vamos entrar agora no tratamento cirúrgico. Pessoal, primeiramente, o que eu vou falar? Vou falar da mais clássica de todas, que é a trabeculectomia. A trabeculectomia, ela é a cirurgia de glaucoma que ela é feita ali desde o final da década de 60, é a cirurgia mais realizada hoje no mundo. E qual que é a ideia da TREC? A ideia dela é fazer uma fístula de comunicação do humor aquoso entre o ângulo camerular e o espaço subconjuntival, para fazer como se fosse uma fístula mesmo ali suplementar de drenagem. E aí, quando que a gente vai fazer a trabeculectomia? A gente vai fazer a trabeculectomia em pacientes que, mesmo com terapia máxima, estejam em progressão e não se encaixem nas indicações de MIGS e MIBS, ou pacientes que estejam muito fora do alvo, a gente precisa de uma redução rápida da pressão e uma redução mais consistente da pressão. A trabeculectomia, dentre todas as cirurgias que a gente tem para glaucoma, ela é a que mais promove um aumento, um abaixamento da pressão intraocular. Então, ela é uma cirurgia aí que tem um perfil de segurança muito bacana, ela é uma cirurgia muito utilizada, mas é uma cirurgia que a gente tem que ter muitos cuidados aqui, que caem, inclusive, na sua prova. Primeiro cuidado que tem que ter é o uso da mitomicina C. Por quê? Pessoal, qual que é a principal causa de falência de uma bolha da TREC? A principal causa de falência é a fibrose subepescleral, a fibrose episcleral. Então, o que nós, ao longo do tempo, fomos percebendo? Se você utiliza a mitomicina C no ato cirúrgico, você diminui a incidência da fibrose episcleral e, consequentemente, a sua bolha funciona por mais tempo. Claro que o uso da mitomicina, ele aumenta o risco de endoftalmite, aumenta também o risco de ter ali uma bolha mais isquêmica e tudo mais. Então, você tem que ter bastante atenção em relação a isso. Pessoal, como que ela é feita a trabeculectomia? Então, a trabeculectomia, a gente faz uma peritomia límbica, nós fazemos um flap, em seguida entramos na câmara anterior e fazemos um punch justamente para poder fazer essa fístula. E após, nós fazemos uns pontos no flap para controlar o fluxo e fechamos essa conjuntiva. E o que pode acontecer
com esses pacientes? Esses pacientes, eles podem ter tanto uma hipotonia no pós-operatório quanto uma hipertonia. E justamente esse manejo ele é cobrado também na prova do CBO. Então, o que você tem que identificar? Sempre que você tem ali um paciente no pós-operatório de TREC, você vai, primeira coisa, medir a pressão e ver se tem um vazamento. Se você tem ali um paciente que tem uma pressão intraocular mais baixa no pós-operatório de trabeculectomia, você tem que pensar em duas coisas. Ou essa bolha está filtrando demais, ou você tem um vazamento ali pela conjuntiva, um Seidel. E aí, o que você tem que fazer? Tem que atuar justamente nessas duas. Se você tiver um quadro de hiperfiltração, você diminui os corticoides, porque esse manejo dos corticoides ele é fundamental no pós-TREC. Então, você diminui os corticoides, induz uma fibrose ali na bolha e geralmente essa pressão sobe. Se você tiver um Seidel, você tem que observar a câmara anterior desse paciente. Se a câmara anterior estiver formada e for um Seidel discreto, você pode colocar a lente de contato, diminuir a incidência do corticoide até esse Seidel ele se fechar. Caso você tenha ali uma atalamia, toque do cristalino com a córnea, você tem que reabordar esse paciente. E também você reaborda esse paciente caso a lente de contato a longo prazo ela não seja suficiente para melhorar esse vazamento. Outra coisa agora que pode acontecer no pós-operatório é a hipertonia. Então, você mede a pressão intraocular desse paciente no pós-operatório e você tem um aumento dessa pressão. E aí, tem um roteirinho que eu gosto de passar para vocês, que é para que você siga, para você ter o raciocínio dessa causa. Então, a primeira coisa que você tem que ver, no caso de pressão alta, você tem a câmara formada ou a câmara rasa. Se você tiver a câmara rasa, você tem duas coisas que você tem que pensar. Glaucoma maligno, em que houve uma rotação antero-posterior ali do diafragma híbrido cristaliniano, ou descolamento de coroide hemorrágico, gerando justamente essa rotação. E aí, nesses casos, qual que é a conduta para um caso de glaucoma maligno? Você fazer uso de midriáticos, cicloplégicos para jogar esse diafragma para trás. Se não der certo, você vai ter justamente que fazer uma cirurgia ali para fazer a retirada desse vítreo que está jogando tudo para frente, que ele está muito hidratado. E no caso de descolamento de coroide hemorrágico, você tem que fazer abordagem cirúrgica, porém, geralmente a gente aguarda 14 dias para esperar ter uma liquefação desse DC hemorrágico. E uma coisa que inclusive entra no diagnóstico diferencial desse glaucoma maligno que você comentou, é exatamente o bloqueio pupilar, né? A gente começa a pensar menos nisso aí, porque durante a cirurgia a gente costuma fazer exatamente ali, cortar um pedacinho da íris, fazer iridectomia. Mas é sempre válido ver, porque câmara rasa, a gente também poderia estar no contexto do bloqueio de um bloqueio pupilar ou do glaucoma maligno, né? E aí a prova gosta de te dar a informação. Ah, a iridotomia estava pérvia. Aí você pensa menos no bloqueio pupilar e aí ficaria mais do lado do glaucoma maligno, né? Perfeito esse comentário e justamente a gente faz a iridectomia na cirurgia para evitar um quadro mais tardio de bloqueio pupilar. Aí, quando a câmara está ampla e você tem uma pressão elevada, o que a gente faz? A primeira coisa, a gente faz uma gonioscopia para verificar se tem alguma coisa obstruindo esse fluxo. Caso tenha íris ou um coágulo, você vai atuar justamente para tirar esse fator que está gerando a hipertonia. Caso aí sim você faça a gonioscopia e não tenha nada, se for um pós-operatório precoce de TREC, você tem que fazer ali o manejo das suturas. Então, geralmente a gente vai com laser de argônio e libera essas suturas que estão mais frouxas até a gente ter um reestabelecimento do fluxo ali da trabeculectomia. Caso seja já mais tardiamente, provavelmente houve uma fibrose e caso o ósseo esteja livre, a gente faz um agulhamento. Você falou aí da lise da sutura, até palavrinha-chave para lembrar o nome das lentes também nesse caso. A gente tem basicamente a Blumenthal, a Hoskins e também a lente de Rich. E inclusive, né, assim, a prova está se sofisticando muito, então até dar uma olhada nessas lentes é uma coisa muito interessante. E aí, pessoal, para finalizar a TREC, eu vou falar de duas coisas aqui com vocês. Primeira coisa, dentro das complicações tardias, a gente pode ter fibrose, vazamento tardia, falência da bolha, mas tem uma que cai muito na prova, que é a blebite. Lembre que como a gente tem ali uma comunicação do espaço conjuntival com a área intraocular, a TREC ela tem um risco maior de ter uma infecção associada. Então, a longo prazo, você tem que sempre ficar esperto a fatores como vazamento, a fatores como uma Seidel, né, redundância, mas enfim, tem que ter muita atenção à isquemia da bolha e coisas do tipo. Então, a blebite é um processo infeccioso que começa na bolha da TREC. E aí você tem que dividi-la primeiramente em três. Primeira
é um processo só da ampola, então você vê ali uma hiperemia e a bolha em si mais branquinha, mas não tem um comprometimento da câmara anterior. Na Blebite grau 2, você já tem essa associação com o comprometimento da câmara anterior. E na Blebite grau 3, você já tem um hipópio ou um comprometimento vítreo que já gera uma endoftalmite. O tratamento do grau 1 e do grau 3 é bem estabelecido. Do grau 1 são antibióticos tópicos, do grau 3 você tem que fazer injeção intravítrea e considerar a vitrectomia. Lembrando que os antibióticos tópicos são fortes de 1 em 1 hora, então colírios fortificados de 1 em 1 hora. No tipo do grau 2, isso varia um pouco em relação à literatura. Algumas falam em relação a antibiótico tópico e algumas falam em relação à injeção intravítrea, mas fique tranquilo que a equipe do Office Review vai trabalhar para te ajudar nos recursos caso tenha uma questão assim. E a outra questão de trabeculectomia que eu gostaria de citar é quais são as indicações da realização de uma trabeculectomia conjunto com a facoemulsificação, uma FACOTREC. Quando você tem uma catarata com glaucoma não controlado ou controlado com 3 ou mais classes, tá? Então a gente faz justamente para evitar um pico pressórico, para a gente diminuir a necessidade de colírios no pós-operatório. E para finalizar as questões cirúrgicas, nós vamos falar dos implantes de drenagem e das tecnologias novas de MIGS e MIBS. Vamos falar agora dos implantes de drenagem. Então, pessoal, uma outra opção cirúrgica além da TREC são os tubos, os implantes de drenagem, que conectam tanto a câmara anterior com a região subconjuntival posterior, ou caso que o paciente seja vitrectomizado, nós podemos posicionar esse tubo na pars plana. E aí, o que acontece que é importante saber? Esses tubos, eles não podem ter um fluxo livre logo no primeiro pós-operatório. Por quê? Você vai gerar uma hipotonia gravíssima se você fizer isso. Então, a gente tem que ter ou uma válvula nesse tubo, que são os tubos de Hammond, por exemplo, que são valvulados, ou os não valvulados, que a gente tem que fazer uma sutura na base do tubo de contenção para evitar a hipotonia. Então, por exemplo, no tubo de Suzana, que é um tubo não valvulado, nós fazemos uma sutura na base dele com o Vicryl e após ali 6 a 7 semanas, nós temos uma degradação desse fio, uma consequente abertura desse tubo. Porém, nesse intervalo, foi suficiente para ter uma fibrose importante ali ao redor do prato do tubo e, consequentemente, evitar uma hipotonia. Pessoal, não usamos mitomicina no tubo. Por quê? Porque a gente precisa ter uma fibrose. Então, muita gente vem perguntar se a gente usa mitomicina no tubo e a gente não usa. Quando que a gente escolhe o tubo? Pressão intraocular-alvo fora do que a gente deseja, associada à falência de outras terapias e impossibilidade de fazer uma trabeculectomia. E algumas indicações primárias, como glaucoma neovascular, síndrome ICE, glaucoma pós-transplante, uveítico e glaucoma traumático. Onde que a gente fixa esse tubo? Geralmente na região temporal superior, tá bom, pessoal? Então nós temos que ficar bastante espertos em relação a isso. E o tubo, ele tem também, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o tubo, ele tem um risco muito grande de gerar uma descompensação corneana. Então, o posicionamento dele na câmara anterior, ele tem que evitar o toque endotelial. Mas mesmo sem o toque, é provado que ele gera uma perda de células endoteliais a longo prazo, tá bom? Então, o tubo, ele pode ter as suas indicações primárias, bem como ele pode ser ali para uma das últimas linhas de tratamento. E aí, pessoal, para finalizar aqui o nosso podcast de Posso hoje... só falar uma coisinha antes? Claro, Flamengo. Já vi questão de prova também perguntando o local que você deve evitar de colocar o tubo, né? A gente deve evitar o quadrante nasal superior, porque ali perto tem o oblíquo superior, né? E o glaucomatólogo não é estrabólogo, pode dar problema ali de manipular o oblíquo superior na região nasal superior. Então, preferência, pelo menos o primeiro tubo, né? É exatamente o quadrante temporal superior. Exato, isso é fundamental, né? Então, saber que o nasal superior é a nossa última escolha, né? Então, na verdade, assim, a gente não coloca tubo nasal superior, né? Então, isso é muito importante saber e muito bem colocado aqui. E aí, pessoal, assim, a gente falou muito sobre opções cirúrgicas para glaucomas avançados. O que foi sendo estudado muito recentemente? Para glaucomas leves, moderados ou hipertensos oculares, foram introduzidas as MIGS e MIBS, né? Então, o que significa MIGS? Minimally Invasive Glaucoma Surgery. E a gente tem uma categoria também um pouco diferente, que é a Minimally Invasive Bleb Surgery. Então, vamos começar falando das MIGS. As MIGS são um conjunto de dispositivos utilizados, geralmente lá com ação direta no ângulo da câmara anterior, para que a gente tenha ali uma redução pressórica para glaucomas leves a moderados,
ou pacientes hipertensos oculares. Então, falou avançado na prova, esquece de mix, tá bom, pessoal? Quando que a gente utiliza isso? A gente pode utilizar tanto isoladamente, quanto nós podemos utilizar também associadamente à facoemulsificação. O que você tem que saber? Nós temos, por exemplo, a stent que atua no ângulo, o GAT que atua no ângulo, que é a agonioscopia assistida de forma ab-interna, e nós temos uma série de fatores que atuam ali. Então você tem que saber o local de atuação. E você tem que diferenciar das MIBs, que elas já podem ser utilizadas para casos um pouco mais refratários, que elas são dispositivos que conectam também a câmara anterior com o espaço subconjuntival, mas de forma menos danosa para a gente ter um menor número de complicações da TREC. Então a gente tem o PreserFlow, a gente tem o Zen Stent e eles formam bolhas. Então essa é a diferença do MIGS e do MIPS. O que acontece, que tem acontecido na prova? Tem caído bastante, inclusive as imagens, tanto cirúrgicas quanto imagens de gonioscopia. Então sempre que você estiver estudando esse tema, procure, veja, e você tem que saber o quê? Não são usados para glaucomas avançados, tem uma ação direta no trabeculado e elas têm um potencial de redução pressórico. As MIGs ali um pouco menor, entre 2 a 5 milímetros de mercúrio, e as MIBs, né, que são ali as formadoras de bolha, um pouco maior, mas ainda assim inferiores à TREC. A TREC é que tem o maior potencial de diminuição da pressão intraocular. Pessoal, uma última coisa que eu queria deixar claro, só para vocês, são em relação aos lasers lá atrás, que eu falei para querer reforçar. SLT, tá? Ele é um laser, né, que é o IAG laser também. O laser de argônio é o laser de argônio, né, como a gente propriamente já falou. E o laser de argônio ele também é utilizado principalmente para lise das suturas, tá? E para iridotomia a gente também geralmente utiliza o IAG laser, né? Então não ficou tão claro aquela hora, eu gostaria de reforçar com vocês. E para ciclofotocoagulação é o laser diodo transescleral que geralmente a gente usa. Muita coisa de tratamento, né, Flavinho? Mas agora, creio que a gente conseguiu passar bem aí por tudo que cai na prova. Verdade. E glaucoma, como uma grande área, né? Perde para retina, para falar, mas como uma grande área, não dava para a gente ser superficial, porque a prova também cobra especificidades, isso do laser que você comentou, dos efeitos colaterais e tudo que a gente conversou nessa nossa conversa super rica que a gente teve hoje, nessa parte 2 de glaucoma. Glaucoma é um mundo à parte. Então, para finalizar, né, eu deixo essa frase que é muito particular minha aí. E, pessoal, compartilhe com seu colega que está estudando ou com uma pessoa que precisa de atualização esse podcast. Compartilha, curte, marca a gente lá no Instagram também, né, Flavinho? YouTube. Isso aí, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, acompanha a gente lá. Maravilha, Pedrinho agora já fez o encerramento, então só resta para mim agora desejar a você um forte abraço, bons estudos e conta com a gente nessa sua jornada de preparação. Até o próximo!